Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCP Podcast, um podcast onde nós convidamos médicos especialistas e outras pessoas que possam colaborar com a construção do consultório particular, pessoal que vai compartilhar acertos, erros, para que você, que está nessa jornada do seu consultório, também não cometa os mesmos erros que a gente cometeu do lado de cá. Não? Ao meu lado, como sempre, meu ilustríssimo Felipe Neves. Um prazer sempre, clínico, Jonas. Vamos que vamos. Podcast só clínico muito bom, assistam, recomendo. E estamos aqui, conosco, fica fechado em mim. Eu tenho que pedir, eu sempre peço. Nossa ilustríssima mentora do MCP, cirurgiã vascular. Hoje, eu não sei se é a mais, mas pelo menos dos que eu conheço, é a cirurgia vascular com o maior número de avaliações do Google Meu Negócio. Eu acho que não só cirurgia vascular, não. Olha, tá... É difícil bater, viu? É difícil, né? Bom, cirurgia vascular pelo Hospital do Tatuapé, endovascular pela BP, Doppler no Celso São Paulo, atende aqui em São Paulo, foco em tratamento de varizes e lipedema. E, sem mais delongas, estamos aqui com a nossa queridíssima Michele Carvalho. Muito Seja bem-vinda. Michele. Oi, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aqui um pouquinho sobre consultório. Legal. Isso aí, pô. Michele, a primeira pergunta é padrão, porque eu acho que ela introduz muito bem, né? Quando que você virou a chave e falou, cara, quero ter meu consultório? Para mim foi assim, depois que eu concluí a residência, eu comecei a trabalhar bastante, né? Então eu fui pegando bastantes vínculos, trabalhava tanto de cirurgia vascular, de endovascular, de cirurgia em geral, então assim, toda a minha carga horária estava preenchida. Trabalhava em hospital particular, hospital público, clínica popular, trabalhava de tudo. E Isso aí, foi quando? Que ano que a gente tava falando? 2021. Não sabia nem qual era a pergunta, mas a resposta era sim. Era assim. Aceito, pega. Me oferecia emprego, não, tô dentro. Então assim, trabalhava ali o máximo possível. Trabalhava bastante, não tinha tempo pra nada. Mais então, 100 assim, horas por semana? 120 em média. É? Nossa. Eu trabalhava em média 120 horas semanais. Então, assim, Deus eu trabalhava me livre. muito. Pra Então, fazer 60, achei que eu trabalhava muito agora. Ele tava osso, realmente, 60 horas semanais. Era 2 semanas. Não, eu trabalhava Era 2 bastante. semanas suas, era uma E dela. aí, pra mim, a virada de chave foi... Chegou um momento que eu vi que o valor que eu ganhava não conseguiria mais subir, porque não tinha mais o que pôr de carga horária ali no trabalho. E não dependia de mim. Só se parasse de dormir. Então eu começava a ver nos vínculos, principalmente assim, eu trabalhava em grupos de vascular, eu comecei a ver que, por exemplo, no vínculo a gente era muito descartável, tanto para o convênio quanto para as equipes. Então assim, você tinha qualquer discussão, qualquer coisa que acontecesse, que era fugir um pouquinho da gente, o hospital trocava a equipe. Então assim, no convênio, você estava ali, não dependia de você, o paciente não era seu, o paciente era do convênio ou da clínica. Então eu comecei a observar isso e vi que precisava mudar um pouco. E também em termos de qualidade de vida, né? Eu estava trabalhando bastante, precisava reduzir a carga horária trabalhada. E aí, mas a virada de chave mesmo foi uma clínica popular que eu atendia. Eu atendi numa clínica popular e eu sempre tratei meus pacientes muito bem. Então, assim, mesmo estando ali num ambiente que eu tinha que atender a cada 10, 15 minutos, era um volume muito alto de pacientes, eu tentava dar o meu melhor. E aí uma paciente foi lá pra mim e falou assim, olha, doutora, você é muito boa pra estar aqui. Daí eu olhei e falei assim... Aí eu olhei, no âmago. Foi pesado, assim. Aí eu olhei, parei, pensei, falei, realmente eu acho que não tá legal. Tipo, eu tô sendo vinculada à imagem aqui da clínica. Então, assim, não estudei. 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral, 2 de vascular, 1 de endo e 1 de Doppler. Estudei 12 anos pra oferecer uma coisa mais ou menos. Então, eu comecei a ver que não tava legal daquela forma. Então, comecei a pensar no consultório, de montar um consultório mais ou menos com a minha cara, do jeito que eu acreditasse que fosse a forma correta. Então, aí foi a virada de chave. Então, comecei a estudar, ver vídeos de consultório. Na época, eu fui no Burn-In em 2021, foi o primeiro que eu fui. Acho que foi o primeiro Burn-In que teve. Foi o primeiro que teve. Fui em 2021. E aí, eu comecei já a ver mais ou menos falando de consultório. Então, eu vi algumas histórias e falava, opa, deu certo para algumas pessoas, talvez para mim vai dar certo. E aí, quando foi no ano de 2022, eu comecei a atender espaço de uma amiga, alugava por turnos, e aí comecei a atender no consultório. Comecei a atender meus próprios pacientes. Comecei, no primeiro momento, eram alguns pacientes que eu já atendia na clínica popular, acabei saindo de lá, então eles acabaram alguns pacientes vindo até o consultório. Isso é muito bacana, né? Sim. E aí, a gente de vascular...
a gente tem algumas barreiras ali que a gente consegue melhorar quando a gente tem a sua própria estrutura. Então, em atender no espaço da minha amiga, eu percebia que, por exemplo, não tinha Doppler para fazer. Então, o paciente chegava até mim, passava na consulta, eu pedia um ultrassom Doppler. Aí ele ia fazer fora, depois retornava com ultrassom. Então, eu percebia isso uma barreira no atendimento. Eu não conseguia dar um atendimento 360 graus. Também não conseguia oferecer os tratamentos mais modernos para varizes que a gente tem, que hoje em dia é tipo laser. São tratamentos modernos que eu não tinha naquele espaço. Então, comecei a ver e falei, opa, vou começar aqui a estruturar, atender meus pacientes particulares, mas já vou pensar em abrir meu próprio espaço. Que aí realmente eu monto da forma que eu acredito que seja a melhor forma. Então, mais ou menos aí, esse 1 ano que eu atendi, foi para aprender aí o básico de captação de pacientes. Apanhei bastante aí na parte de captação. E começar a estruturar meu consultório. Aí, na época, eu entrei no MCP. E aí, eu montei o consultório bem assim, já estudando nas aulas do MCP, já seguindo ali as coisas. Então, eu acho que fez com que eu abreviasse um pouquinho o caminho e evitasse alguns erros aí no meio da jornada. Então, foi mais ou menos isso. E aí, o meu próprio espaço eu abri há 2 anos. Então, há 2 anos. É interessante entender, né, já abrindo esse nosso bloco 1, né, esse caminho para chegar até o consultório. Você foi direto da graduação para residência? Foi emendado ou você... Não, da graduação para residência eu trabalhei 1 ano. Então, eu formei com 22 anos, então fui fazendo tudo muito rápido. Então, durante 1 ano eu trabalhei, e aí depois fui para residência, e aí eu fiz os 6 anos direto. Legal. 6 anos. 6 anos. Bastante coisa, né? É bastante tempo, hein? E aí sempre residência trabalhando. Eu sempre trabalhava bastante, assim, fora da residência. E aí, reconstruindo, então, saiu da residência, abraçou o mundo. Viu que não ia dar para segurar muito tempo, o mundo inteiro abraçado. E começou o consultório. Como é que foi essa tomada de decisão no início? A gente fica muito inseguro no começo, né? Porque alguma coisa você precisa abrir mão para dar o primeiro passo, né? Como é que foi isso? Foi bem difícil, porque a primeira coisa é que você tá trabalhando ali com os colegas no plantão, então você fala, opa, vou abrir consultório. Então todo mundo fala, você é louco, você já ganha muito bem, você trabalha aqui, é um dinheiro certo. Então a primeira coisa, todo mundo tá ao redor, começa a falar mal. Até a própria família, né, em parte, começa a falar, não, mas você já ganha muito bem. Só que aí não vê a quantidade de hora trabalhada que a gente trabalha. Já tá estruturado. Todo esforço, já tá estruturado. Porque na época eu tava num grupo em Santos, que tinha residentes, lá era um grupo bom. Na época eu tava como coordenadora de vascular de um hospital público, então era bem legal. Eu tinha bastante cirurgia de varizes, tinha ambulatório. Fiquei como preceptora no hospital do Tatuapé. Tinha mais vínculo CLT, então assim, trabalhava bastante, teoricamente estava bem os trabalhos. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria pra vida inteira. Eu queria estar 5, 10 anos naquele ritmo? Não. Porque para 5, 10 anos eu projetava. Na época eu era solteira, eu projetava casar, ter filhos, e naquele ritmo era impossível. Nem me namorar não dava, porque eu não tinha tempo pra nada. Então assim, foi mais ou menos essa virada de chave que eu não queria aquilo pro futuro. Então, comecei a falar, não é isso que eu quero, então eu preciso mudar. Para isso, você tem que perder muitas coisas, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar minha reserva financeira, porque como eu sempre trabalhei muito, eu tinha dinheiro guardado, e investir para montar o consultório. Então, assim, eu tive que tirar esse dinheiro do bolso, e nos primeiros meses do consultório, eu tinha que trabalhar no consultório, manter ainda bastante plantão, mantive o máximo de vínculos que dava possível, até o consultório começar a caminhar sozinho, e trabalhava por fora, e esse dinheiro ia para o consultório. Então, em vez de eu estar ganhando bem, conseguindo guardar dinheiro por mês, não. O que eu ganhava era para minha despesa e para a despesa do consultório. Então, assim, a gente tem que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Então, nesse momento, eu tive que fazer essa escolha. Só que, assim, eu tinha como fazer essa escolha ali no momento, porque eu não tinha um custo de vida tão alto, eu não tinha contas a pagar, tipo, eu não tinha filhos, eu não tinha muita gente, não dependia de mim só o meu trabalho. Então, deu para fazer esse movimento, mas dá medo. Porque todo mundo ao redor fala, não, o consultório não se abre, se fecha. Então, assim, é o que a gente escuta muito falar. Então, dá o medo, você fica com medo, mas eu fui com a cara e com a coragem. Qual foi o primeiro vínculo que você deixou? Você lembra? Eu tinha o CLT em São Bernardo do Campo, que eu fazia quarta-feira quinzenal à noite. E era um vínculo que, assim, me consumia. Uma semana antes desse plantão, eu já tava sofrendo. Nossa, eu tenho que ir da quarta-feira pra lá. Então, assim, a sensação é muito ruim. Meu Deus. Então, assim, eu tinha aquela sensação muito ruim. E eu ia quinzenalmente. Antes do plantão, eu já tava passando mal. Quando eu saí do plantão, eu já tava pensando que eu teria que voltar 15 dias após. Nossa então, assim, depois Senhora. Que as coisas foram dando certo, lá foi o primeiro vínculo, assim, que eu saí, foi um alívio, assim, muito grande.
Então, assim, e aí eu fui saindo dos vínculos aos poucos, aqueles que não faziam mais sentido, aqueles que, por exemplo, só me dava dinheiro, não estava me dando crescimento profissional nenhum. Então, eu fui saindo desses vínculos e aí fui me dedicando mais ao consultório. Mas, assim, o consultório a gente tem que entender que, no começo, ele requer muita dedicação. Então, eu acho que muitas pessoas, assim, que a gente conversa, principalmente na mentoria, porque é aquela pessoa que tem muita gente que já está faturando muito bem, mas depende de muitos vínculos, que é convênio, clínica popular, que não depende dele. Então, assim, se de repente o convênio te manda embora, você perdeu ali, às vezes, uma receita muito alta mensal. E o consultório, querendo ou não, ele depende de você. Se você vai construindo o consultório certinho, você vai tendo seus pacientes, é uma coisa que não depende de chefe, não depende de ninguém. A construção do consultório, ao mesmo tempo que ajuda, também assusta. Ela depende de você, não tem quem culpar. Se o consultório não der certo... Né? Se der certo, é você que recebe o prêmio. Se der errado... É você também que vai receber. Né? Eu anotei duas coisas aqui que acho interessante a gente voltar aqui. Uma é sobre a carga emocional que alguns vínculos ruins têm sobre a gente, e isso não está linkado com o número de horas, né? Então, isso a gente vê muito. Às vezes o vínculo é um vínculo pesado, é um vínculo muito trabalhado, mas é um vínculo leve do ponto de vista emocional. E alguns vínculos, por mais que eles tenham muito menos horas, parece que sugam a nossa energia de uma forma, e conseguir se desprender disso é um alívio, né? Quem me conhece sabe que, assim, plantão noturno, pra mim, não dá certo. Eu terminava um plantão noturno, principalmente na residência, e já tava pensando no outro. Então, assim, é realmente muito desgastante. Isso eu gostava. Nossa, eu também gostava. Não consigo. Até porque eu não consigo dormir. Eu durmo muito bem em casa, mas no plantão não vai. Mas eu comentei esses dias até nos stories que é interessante que eu só percebi o malefício que eu tinha dos plantões noturnos depois que eles acabaram. Porque eu me formei tem um bom tempo aí, tem mais de 10 anos. Não vou falar exatamente o número. Deixa quieto. Né? E fiz plantão ali desde formado até depois da residência. Ainda fiz alguns plantões na mesma história, né? Para bancar o consultório. E eu achava, não, mas beleza, um plantãozinho noturno é tranquilo. Depois que a gente consegue dormir em casa, que a gente recupera essa qualidade de vida, porque Nossa, eu ia falar um negócio muito de tiozão agora, que é, no meu tempo, na minha época, a gente tinha muito orgulho, e a cirurgia ainda tem muito isso, né? E desde a graduação, isso, ainda bem que isso mudou. A gente falava muito, tipo, a gente tinha orgulho de se ferrar, né? A gente tinha orgulho de trabalhar muito. Nossa! E a gente contava, tipo, nossa, fiz 24, saí quebrado. E a gente contava como se fosse bonito, né? Trabalhar muito era sinônimo de boa formação, de sucesso. Então a gente acabava vinculando muito isso. E conseguir isso é interessante. E o segundo ponto que eu quero trazer, que você falou exatamente com as palavras, dá um passo para trás para pegar impulso, e que muitos alunos entram no MCP faturando muito. Sim. E que querem dar certo no consultório. Continuando faturando. Exato. O mesmo valor. Não quer abrir mão de nada. Matemática não fecha. Não quer abrir mão de nada para faturar no consultório, tendo poucos horários e não estando disposto a gastar energia para esse crescimento. Indo de pós-plantão, né? Muitos acabam fazendo isso. É difícil. E até em parte de investimento mesmo. A gente fala, olha, acho que dá para pôr um pouco a mais aqui no marketing, na parte de captação. Ah, não, mas o consultório não tá rendendo. Mas para ele render, vai ter que investir. Tipo, se a gente não pôr aí o investimento, ele não vai render. Com o médico, a gente tem muito essa correlação linear, né? Ah, se eu vou colocar aqui, quanto vai voltar? Sim, vou colocar 12 horas de trabalho no plantão, quanto que vai voltar? Mas o consultório, você vai colocar. E você vai torcer para voltar. Sim. É igual você pescar, você joga a isca. Se você vai pegar o peixe, é muito provável. E ao longo do tempo, se você não fizer grandes bobagens, vai voltar. Mas você não sabe exatamente o momento. Pode ser daqui um mês, normalmente não é tão rápido assim, provavelmente daqui Sim. 3 meses, no mínimo, né? Inclusive, aproveitando esse assunto e falando sobre o seu consultório, o seu crescimento foi muito rápido, né? Foi muito acima da média, né? Talvez a primeira etapa não tenha sido a mais rápida, mas a inflexão ali para o crescimento foi significativo. Como é que foi isso? Eu falo mais ou menos assim, que o primeiro ano que eu atendi no Espaço dos Outros foi basicamente assim para começar a montar Instagram, entender de redes sociais, ver onde que eu investia, de onde que vinham os pacientes. Por exemplo, por muito tempo eu fui ali naquele momento inicial colocando dinheiro no Google que eu tinha 0 retorno.
E aí eu ia colocando mais dinheiro no Google, continuava com 0 retorno. Daí eu começava a fazer Instagram, na época eu já fazia Instagram, mas assim, era aquele Instagram que entrava lá, eu era cirurgião vascular, falava de tudo e não falava de nada. Então um dia eu tava falando de pé diabético, de varizes, de erisipela, de TVP, e não falava de nada muito especificamente. Só que nessa época eu já tinha em mente que o meu público que eu queria pro consultório era o público de varizes. E aí, nessa época, eu tive reunião com o pessoal do marketing e eu falei, olha, os resultados estão ruins, eu tô investindo tanto por mês, tá vindo essa quantidade de pacientes, então o valor era muito baixo. E a gente foi entender qual que era o problema. O problema era que eu era uma vascular muito genérica. Então, assim, quando alguém está procurando um atendimento especializado, ele quer alguém especialista naquilo. Por mais que eu já, ali no consultório, eu queria ser especialista em varizes, eu não falava isso nas redes sociais. Então, eu comecei a mudar a forma de me apresentar nas redes sociais. Então, eu comecei a nichar, a falar ali nas redes sociais de varizes e lipedema, que era o público-alvo. Era o público que eu atendo, é o público que eu mais atendo. Olhando para trás, esse processo entre você entender que a comunicação estava falha, para você falar, agora virou, agora deu certo, demorou quanto tempo? Olha, pra entender, foi uns 6 meses eu procurando culpa pros outros. Eu falava, é a secretária que não tá agendando bem. Então, primeiramente, você tenta culpar todo mundo. E aí, uns 6 meses eu percebi que isso não tava legal. E aí, depois disso, a gente foi ajustando a parte do Instagram. E naquele momento, eu parei de investir no Google. Então, eu investia no Google Ads, eu parei de investir e fui investindo mais no Instagram. E aí, eu entrei no MCP. No que eu entrei no MCP, eu lembro que falava-se muito. Uma aula que falava assim, olha, Google Meu Negócio é muito importante. Quando você chega em algum lugar, você vai pesquisar restaurante, salão, você vê quem tem mais avaliações. Então, eu comecei a ver, eu falei, opa, aqui, eu acho que aqui eu tenho mais outra via de conseguir captar pacientes. Então, falei, vamos lá. Abri o Google Meu Negócio, e aí o Google Meu Negócio faz 2 anos que eu tenho, que é exatamente quando eu abri o consultório. E aí, desde o início, teve metas bem claras para as minhas funcionárias. Olha, a gente vai tentar o máximo de paciente que vem aqui, os pacientes que passarem na clínica, em retorno, principalmente, vamos esperar a primeira consulta, volta no retorno, já tem alguma visão do tratamento, vamos pedindo avaliações no Google Meu Negócio. Então, a gente foi colocando metas. Olha, vamos pesquisar aqui no bairro. O vascular que mais tem avaliações, lembro que na época tinha 88 avaliações, o vascular mais do bairro. A minha meta hoje... Já é interessante. É que a gente chegue em 100 avaliações. Então, eu coloquei como meta para as meninas. Quando a gente chegar nas 100 avaliações, vocês vão ganhar alguma bonificação. Então, a gente trabalhou lá, a gente conseguiu as 100 avaliações. Então, a gente já começou a ser visto pelo Google Meu Negócio no bairro. Então, já começou a vir demanda de pacientes que me procuravam no Google e já me encontravam. Depois, vamos lá, meninas, a nossa meta agora é 200 avaliações. E aí, na época, o vascular, assim, em São Paulo, que mais tinha avaliações, eu acho que ela tinha 450 avaliações. Então, eu coloquei como meta para as meninas, vamos chegar nas 450. Vamos lá, então eu vou caçar essa pessoa. Então, vamos colocar metas ali. Então, a gente colocou metas e a gente chegou ali nas 500 avaliações. E aí, geralmente, quando a gente chega, bate o objetivo, a gente para. E aí, eu falei para as meninas, não, vamos seguir. Vamos dobrar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ela conta 500 avaliações com uma naturalidade. Né? Dá trabalho. A gente chegou ali nas 500 avaliações. Então, como se fosse, final de semana eu dei um gás aqui. Cara, 500 avaliações complicado. no Google. E aí, hoje a gente olhou aqui antes, a gente tá com 879 avaliações. Então, assim, hoje São Paulo tem o maior número de avaliações, e do Brasil também, que eu já pesquisei também, tipo, Rio de Janeiro, tal e tal. Então, assim, do Brasil também a gente já tem o maior número de avaliações. Então, acaba vindo um público orgânico, e também uma vantagem que, querendo ou não, começou a vir um público que eu não alcançava esse público pelo Instagram, que é o público que é de fora do Brasil. Por exemplo, eu sou brasileira, mas moro em Londres. Inclusive, agora, recentemente, eu operei uma paciente que ela é brasileira e mora em Londres. Aí ela passou em consulta online antes, fez a cirurgia comigo. Operar. Então, ela pesquisou, vascular em São Paulo, vascular no Brasil. Então, acaba aparecendo ali de uma forma orgânica. Então, para mim, isso foi uma meta bem clara, assim, desde o início do consultório. Vamos investir no Google Meu Negócio, vamos fazer dar certo. Então, assim, hoje a gente tem esse número de avaliações e a gente seguiu ali. Vamos em frente, porque se a gente pausar, daqui a pouco o pessoal chega e passa. Então, assim, então não é só chegar. Não basta chegar, né? Tem que se manter. Então, para isso, eu acho que a gente tem que fazer um atendimento muito bom com o paciente. Também não adianta estar lá uma avaliação ruim, né? Que não vai ajudar em nada. É um atendimento muito bom e as secretárias, as funcionárias precisam estar junto. Então, elas têm que entender que isso é de todo mundo, a empresa é em equipe, então todo mundo que trabalha junto tem que ter o mesmo objetivo, que é oferecer um trabalho de excelência. Tá? Então, esse o nosso lema do consultório. E aí, todo mundo tá junto nessa e tá ajudando na construção dessas avaliações. Tem que honrar as 879 avaliações 5 estrelas, né? Michele, eu quero aproveitar isso, porque eu acho que é um ponto interessante e a gente precisa
pontuar isso pro pessoal que tá que tá assistindo a gente, que não é MCP? Porque todo mundo que tá no MCP conhece a quantidade. Inclusive, temos algumas alunas que eu fiz mentoria que falam assim, a minha meta é buscar a Michelle. Então saiba que você tem um alvo nas suas costas. Tem uma aluna que bateu as 350 variações na última mentoria que ela fez comigo. Sempre no grupo, quando alguém chega lá das metas, vai falar, agora a meta é alcançar a Michelle. Então, assim, além de fugir dos vasculares, eu tô fugindo do público também do MCP. Então, vamos lá, vamos caminhar. Gente, vou ter que começar a pagar familiar agora. É interessante que, apesar disso, porque muita gente, quando você vira líder em uma determinada fonte de captação, a pessoa acomoda. Então, cara, Google é pra mim e é isso, eu vou ficar aqui no Google. Mas é interessante que você mantenha atenção em outros canais, né? Que são Google Ads, Instagram, você não abandona eles, né? Não, porque eu entendo que assim, não dá pra gente depender só de um local. Quando eu iniciei o consultório, eu dependia integralmente do Instagram. Então, 100% dos meus pacientes era Instagram, tentei um pouco o Google Ads ali no início, mas não tive bons resultados. Então, hoje em dia, assim, eu divido bem a forma que a gente investe. Então, que a gente investe é a parte de patrocinados, né? Então, da parte de patrocinados hoje, Google Ads, que a gente utiliza, que traz em média de 15% dos meus pacientes novos. Instagram traz hoje em dia 30%, mas no início era 100%. Então, hoje em dia eu dependo muito menos do Instagram. Eu tenho indicação que é em torno de 25% dos pacientes, que é alguém que já faz tratamento, indica amiga, vizinho, e chega organicamente 30% do Google Meu Negócio. Então, assim, hoje em dia eu divido bem para não depender de um único mecanismo de captação. Então, assim, o Instagram tá fora do ar. Então, se o Instagram fica fora do ar ou os anúncios não estão rodando, eu vou ficar dias sem ter pacientes agendando. Mas eu tenho os outros mecanismos de captação. Então, eu acho que é importante que a gente não dependa apenas de um. Como também é importante que a gente vá para mecanismos que tragam pacientes organicamente, como a indicação e o Google Meu Negócio, que tá ali de graça. Interessante pra gente conhecer o custo. E aí eu vou entrar nessa seara. A gente não precisa falar de valores aqui, mas só para o pessoal situar. Passamos já dos 6 dígitos de faturamento mensal no consultório. Sim. Há algum tempo. Algum tempo. Passamos, já faz um tempinho. Já estamos chegando nos múltiplos. Ainda não chegamos no 7º, mas quem sabe muito em breve, né? Planos futuros. Ok. E como que você faz essa divisão, essa proporção? Quanto que você investe? Hoje em dia eu invisto 10% da receita do consultório mensal. Da receita, não do lucro líquido. Não, da receita. A receita do consultório, 10%, tá? A equipe de marketing, eles orientam que a gente invista de 5% a 15%. Então, no início, que eu estava no consultório sem muito fluxo de pacientes, precisava pôr dinheiro, eu colocava em média 15% ali e ia pondo valores a mais. Hoje em dia, eu invisto 10%. Desses 10%, eu invisto 2/3 no Instagram e 1/3 no Google Ads. É nesses mecanismos que eu invisto. Mais de 5 dígitos. Sim. Então, é um valor... Isso para ficar claro, sem contar a equipe de marketing. Sem contar a equipe de marketing, valor de patrocinado, tá? Mas é que nem a gente fala, se a gente quer aumentar o faturamento e a gente quer manter, a gente precisa investir. Por quê? Se um paciente fecha a cirurgia de varizes, já foi o valor que eu coloquei no patrocinado mensal. Então, assim, infelizmente, a gente tem que... Eu tinha pena de gastar dinheiro no início nisso. Então, a equipe de marketing fala, no faturamento subiu, vamos subir no valor. Nas vezes que eu fui contra eles e falei, não vamos subir, o que era que acontecia no mês seguinte? O faturamento estava no mesmo, estacionava. Então, proporcionalmente, quando eu aumentava o valor investido, o faturamento ia subindo. Então, assim, isso a gente tem que ver através de dados. Então, assim, se a gente não tem os dados bem documentados de onde o paciente está vindo, esse mês caiu por quê? Para vascular, principalmente por ser muito sazonal em período de verão, inverno, muda bastante. Então, eu preciso ter isso mapeado para eu saber, opa, esse mês tá ruim, mas aí, tá ruim por quê? Então, tudo isso é através dos dados que a gente vê. Então, o que eu percebi? Que a gente vai subindo o valor investido de acordo com o faturamento. E tem respondido muito bem. Então, hoje em dia, eu não vejo como gasto. Eu vejo como investimento o valor que eu ponho no marketing mensal. Mas é difícil mudar essa mentalidade. É difícil mudar. E nesses meses de maior sazonalidade também o investimento acaba sendo maior? Aí vai proporcionalmente com o faturamento. Então, assim, o mês de inverno, a gente aumenta o valor das campanhas. Porque é um mês que vai vir mais paciente e vai ter um faturamento mais alto. É interessante a gente pontuar isso aqui, porque faz sentido você investir quando retorna. É uma questão racional. Empresa, é difícil no começo a gente fazer isso, mas empresa não tem emoção. É racional. É dado. É dado. Se eu tenho... E aí, obviamente, você pode testar o mercado, né? Então, eu posso fazer um teste. Então, qual que é o teto do meu mercado?
E quando a gente está em São Paulo, é difícil a gente chegar nesse teto, mas talvez se o aluno que esteja numa cidade muito menor, não faça sentido ele investir 5 dígitos, porque não existe um apetite de mercado para aquilo. Mas pode fazer sentido ele testar, aumentar, porque se você começa a passar da capacidade do mercado, você começa a observar um achatamento da curva. E aí, beleza, você reduz. Você volta, não tem problema você voltar. Ah, mas eu gastei R$1.000 a mais. Tudo bem, mas você aprendeu um monte. E se você não soubesse disso e estivesse perdendo esse crescimento? E outro ponto é, olha só que interessante, gastamos uma grana com o investimento, mas apesar disso, quase 50% vem de forma completamente, assim, não completamente orgânica, porque o Google, meu negócio, não sei se a gente pode chamar de totalmente orgânico, mas um mecanismo, do ponto de vista de marketing, é orgânico, né? É orgânico, O Google, meu negócio, eu não ponho patrocinado. Então, não ponho patrocinado. Zero. São as avaliações que te trazem. E vem metade dos atendimentos. Né? E vem uma quantidade muito boa de atendimentos. Isso, e fora os pacientes que não vêm por lá, se ele encontrou pelo Instagram, ele vai dar um Google no nome, então ele já valida. Então, ele fala assim, muitos pacientes falam, bastante pacientes falam, doutor, eu vim aqui porque eu vi que você tem muitas avaliações. Porque eu vi que falaram isso e isso de você em avaliações. Então, é uma forma de validação. Sim. Hoje em dia, por exemplo, eu não vou a um médico antes, mesmo que me indiquem, se eu não for pesquisar ele. Igual restaurante, Sim. A gente vai pesquisar quantas estrelas, como que é o restaurante. E o pior, quando eu vou pesquisar algum lugar, eu não vejo nem as avaliações boas, eu vou mais baixa. Eu também. Eu vou na mais baixa ver do que o pessoal tá reclamando. Exatamente. Então, assim, infelizmente a gente faz isso. Então, eu acho que é um mecanismo muito bom, traz pacientes muito bons, e você tá lá. E é uma coisa muito simples de fazer. Não é tão simples chegar em tantas avaliações, mas você vai pôr metas pequenas. A meta não era 900 avaliações inicial. Você vai começando pequeno e crescendo. Sabe um ponto interessante? Que eu, inclusive, estava conversando com o Victor essa semana, que quando a gente está observando num cenário micro, a gente tem uma preocupação muito grande com o last click, né? Então, de onde você veio? Ah, vim do Google. Então, Google. Vim no Instagram. Mas o comportamento de consumo não funciona desse jeito. A pessoa valida, mas não necessariamente ela usou isso como único fator que colabora na tomada de decisão dela. Uma prova disso. Quando abriu o Inspire, a nossa taxa a gente investiu em Google, nossa taxa de conversão era 6%. 6%. Os pacientes chegavam, mandavam mensagem, ou seja, a campanha estava funcionando, mas o paciente não convertia. Hoje, a nossa taxa de conversão de Google é mais de 20%. Por quê? Porque estamos presentes em outras plataformas. Ah, mas veio pelo Google. Ok, mas ele validou em outras plataformas. Então, reforça, né, a parte interessante de estar em diversos canais e que um valida o outro, né? Sim, acaba validando. Por exemplo, Doctoralha, eu utilizei no início. Se eu te falar que veio o paciente pelo Doctoralha, 0. Pago, ainda hoje eu mantenho pagando, porque no Doctoralha eu tenho 217 avaliações. Então, quando você pesquisa também pelo Doctoralha, os vasculares mais recomendados de São Paulo, eu apareço ali na lista, entre os 20 mais recomendados. Então, eu pago um valor mensal pelo Doctoralha, continuo porque eu tenho avaliações lá. Mas vir paciente não vem, mas acaba validando. Então, é mais outro local que o paciente me encontra. E eu acho que é interessante a gente falar da diferença entre o perfil dos pacientes que vem de cada meio de captação. Você vê a diferença? Bastante. Pelo menos assim, hoje em dia vascular, como eu trato mais a parte de varizes e lipedema, é um paciente que, quando ele chega no consultório, é totalmente diferente o perfil do paciente que ele me encontrou, que ele quer alguma urgência e chega lá. Por exemplo, aquele paciente que já me acompanha no Instagram há mais tempo, ele já chega, ele já sabe que eu tenho um cachorro, ele já sabe que eu tenho uma sobrinha, ele já sabe da minha vida, já sabe que eu gosto de viajar, já sabe que eu perdi peso, então fala, nossa, doutora, você emagreceu. Então, assim, é aquele paciente que ele já tem um vínculo comigo. Então, é aquele paciente que ele já me acompanha há um tempo, eu posto bastante vídeo de antes, de depois, de procedimentos, então, assim, ele já tá um tempo ali. A gente fala até que tá um tempo ali paquerando. Ele tomou a decisão, ele passou em consulta. Ele sabe que ele tem que operar variz. Então, é aquele paciente que, geralmente, ele já sai da consulta, ele já fecha a cirurgia ou plano de tratamento. Ele tomou a decisão antes, né? Ele tomou a decisão antes. Então, ele só foi ali pra validar, pra ver se eu realmente era isso. Inclusive, tem alguns que levam amigas.
Que a amiga fala assim, não, eu vim aqui pra ver a consulta, que aí dependendo como for, eu também vou passar em consulta e depois fazer tratamento. Inclusive, uma paciente que passou hoje, ela chegou com a amiga, e a amiga falou isso. Então, vou ver aí, dependendo como for. Então, assim, aquele paciente... Bisoiar. Então, ele é aquele paciente que ele já vem muito mais preparado. Diferentemente daquele paciente, por exemplo, pra mim, pra vascular, tá? Essa é a realidade da vascular. Aquele paciente chegou pelo Google Ads. Por quê? Pelo Google Ads, geralmente... Por exemplo, você não vai fazer uma cirurgia de varizes com alguém que você simplesmente vai lá e pesquisa varizes. E você não vai ver o Instagram, não vai ver nada mais. Então, aquele do Google Ads, geralmente é aquele paciente que tem uma trombose ou erisipela, é mais uma urgência. Então, tem esse perfil diferente, tá? Pra gente, a vascular funciona muito bem ainda no Instagram por questão dessa comunicação com o paciente, dele te conhecer melhor. Então, melhora muito essa relação médico-paciente, acaba trazendo uma proximidade com o médico. Puxando então esse gancho que você deu de nicho, né, de vínculo e de escolha de uma determinada seara para você abordar, você hoje seleciona? Como é que você faz? Não a ponto de você falar não quero, mas assim, de uma forma indireta né? Quando você alinha a sua comunicação, mas você, quando vem um paciente que não é tanto o que você busca, Você vai entregar o melhor produto, Olha, né, pra ele. O que acontece? Por exemplo, se o paciente entrou em contato com a secretária, eu trato erisipela, trato trombose também, apesar de não ser o meu nicho. Mas é um paciente que tem erisipela, trombose, marcou consulta, a gente atende porque é um tratamento clínico. Então, esse paciente a gente acaba atendendo. Mas se o paciente entra em contato e fala assim, oi, tudo bem, eu quero agendar com a consulta com a doutora Michele, a minha mãe tá com problema de carótidas, gostaria de saber se ela trata. Aí a minha secretária já responde, oi, tudo bem? A doutora Michele é vascular, especializada no tratamento de varizes e lipedema. Esses casos a doutora não trata. Então a gente acaba falando antes da consulta. Porque assim, eu acredito que no início a gente não faz isso, porque a gente não tem paciente no consultório. Então no começo você quer abraçar de tudo. Então até você criar seu nicho, você atende de tudo. E depois você vai fazendo nicho. Então esse paciente, para que ele vai passar em consulta comigo, sendo que eu sei que eu não vou tratar ele? Eu sou vascular, endovascular, faço a cirurgia, mas não é mais o meu nicho. Então assim, eu acabo não dispensando o paciente, mas orientando que hoje em dia eu já não trato mais isso. Por exemplo, essa semana... Buscando para alguém que talvez ele vai ter uma experiência até melhor do que ele teria, né? Para alguém que é especialista naquilo. Então assim, alguém que só faz aquilo. Então é muito melhor. Então hoje em dia eu acabo atendendo mais os pacientes do meu nicho mesmo, que foi o nicho que acabou criando, que são os pacientes que eu sou mais especializada e que eu gosto mais de atender. Só que isso você não consegue fazer no início. Então essa construção é feita com o tempo. E falando em construção, esse é um outro ponto. Nos bastidores ali, você comentou que no início você fazia Instagram de tudo, para tudo, de todos os públicos. E a gente mantém essa ideia, que no começo você acaba não recusando atendimento. A gente atende a todos. Mas o que você faria diferente nessa relação de Instagram e de comunicação? Eu acho que um ano ali que eu perdi no Instagram falando de um monte de coisa, eu já entraria no Instagram bem própria falando do que realmente eu gostaria de falar, de varizes e lipedema. Porque eu acho que, um exemplo, eu sou médica. Se eu levo um processo judicial, eu vou procurar algum advogado especializado em direito médico. Então, quando a gente tem algum problema, a gente quer alguém especializado naquilo. Então, quem fala de tudo, no final não fala de nada. Então, assim, eu já entraria bem direcionada. Por quê? Porque indiretamente, mesmo fazendo 2 anos que eu só falo de varizes e lipedema, volta ou outra eu respondo alguma caixinha de pergunta com alguma coisa relacionada a outros temas de vasculares, mas no geral eu falo mais sobre isso. Aparece pacientes no consultório de outras patologias vasculares. Então você não tá fechando as portas para as outras patologias, vai chegar esse público. Mas eu acho que se você já faz tudo mais direcionado, já fica mais fácil. Porque se você tem uma visão de... por que eu vou procurar o Dr. Jonas? Porque ele é médico do esporte, especialista nisso. Então, desde o início eu já sei que ele é médico especialista nisso. Por que eu vou procurar a Michele? Porque ele é vascular especialista em varizes e lipedema. Pronto, esse é o ponto X. Aí eu vou lá e construo uma imagem que eu sou a doutora Michele, vascular generalista. Que sou especializada em pé diabético, que sou especializada em aorta, que sou especializada em carótida. Então é uma escolha. Existem vasculares muito bons que fazem de tudo. Mas eu preferi nichar. Mas para comunicação isso faz Mas toda a diferença, para comunicação né? isso faz toda a diferença. Sim. E quando a gente fala isso, muitas vezes o aluno fala, poxa, mas eu já atendo pouca gente. Eu quero atender varize, mas varize representa, eu tenho 10 consultas no mês e 5 são de varize e as outras 5 são de outra coisa. Se eu produzir conteúdo falando só para varize, as outras 5 do mês não vão me abandonar?
Olha, indiretamente elas vão acabar chegando, tá? Porque, assim, acaba vindo e também você vai conseguindo oferecer o melhor ali. Então, eu falo que, assim, se é por dia pra você estar atendendo 15 pacientes, é melhor você atender 8 com mais qualidade. Por quê? Porque você vai ter mais tempo na consulta, você vai conseguir oferecer um tratamento melhor, você vai conseguir com que o paciente saia da sua consulta e feche uma cirurgia, feche um procedimento. Então, eu falo que no início e até com o tempo não é quantidade, é qualidade. Porque se for questão de quantidade, você vai para o convênio, você vai ter agenda de 1 milhão de pacientes para atender. Então, eu acho que nesse momento inicial do consultório, a gente tem que entender que, no momento de construção do consultório, você tem que suportar a agenda vazia. Porque no momento da agenda vazia é o momento que você vai estruturar todos os processos. Naquele momento você vai ver os erros, os acertos e você vai estruturar tudo. Com a agenda cheia já fica mais complicado. Então, assim, depois que você já tem o consultório rodando, por exemplo, os problemas que eu tive ali no marketing no início, eu investia R$4.000 por mês. Então, um probleminha no marketing não era um valor alto. Agora, hoje em dia, eu invisto 5, 6 vezes esse valor. Então, hoje em dia, se eu tenho um problema no marketing, os danos são muito maiores. Então, isso tem que ser visto no início. Imagina se hoje o meu Instagram ainda é generalista, fala de tudo e eu tô jogando todo esse dinheiro de investimento mensal. Aí eu vou ver agora que isso não tá me trazendo pacientes, o meu prejuízo é muito mais alto. Então, eu acho que esse momento, o que os alunos, eu percebo que eles têm muita resistência na mentoria, principalmente cirurgião, porque a gente quer tudo muito imediato. Cirurgião, ele é muito cirúrgico em tudo, então ele já quer resolver tudo. Então, ele tem que entender que ele precisa tirar aquele horário por semana, ele precisa tirar aquele dia, ele precisa estar para estudar o consultório e para fazer o consultório dar certo. Porque não adianta ele falar, mas eu não quero deixar isso por aquilo. Se ele não estiver disposto a dar espaço para trás, a baixar um pouquinho o salário dele, baixar um pouquinho o faturamento por um período, infelizmente não vai dar certo. Eu costumo... Essa é uma didática que eu adotei um pouco mais nova. De vez em quando eu gosto de variar nas didáticas para ver se eu consigo ser mais claro. E esse é um tema interessante. Eu gosto de colocar o universo de pacientes potenciais como uma caixa. E a estratégia de captação e o público que você está captando como uma bola que está ali dentro. E é uma caixa do tamanho dessa mesa, e aí eu estou captando hoje, e é uma bola do tamanho dessa caneca. E aqui eu coloco com esse filtro. Eu estou atendendo meus 10 pacientes por mês que estão vindo daqui, que é indicação, amigos, etc. Quando eu começo a fazer um Instagram focado em um determinado... Instagram aqui é só um exemplo, mas pode ser um site, pode ser focado em um determinado nicho. Eu não vou estar colocando um filtro aqui. Eu vou estar colocando uma outra caneca com uma outra fonte de captação em outro lugar. Que eu vou captar outros pacientes. Porque a pessoa que veio por indicação da minha tia vai continuar vindo. E o Google vai continuar ali. E na hora que eu faço o Instagram, ele continua aqui. E aí eu vou colocando várias estruturas de captação dentro de um universo. Eu nunca vou conseguir lotar isso daqui. Sim. Ninguém consegue fazer isso. Mas eu consigo captar mais pacientes. E nesse sentido, lógico, no começo não faz muito sentido, pessoal. Eu posso, inclusive, ter nichos diferentes. Não recomendo por quê? Porque vai dar muito trabalho. Se você está no começo, você tem que patinar para construir uma coisa, não vai construir duas. Mas depois de algum tempo, dependendo da robustez que você tem, pode fazer sentido. E assim, a gente... Deixa eu devolver tua caneca. Muito obrigado. Eu acho que para muita gente, inclusive para mim, é difícil essa construção de público-alvo, de comunicação, batendo cabeça. Então, faça o que a gente chama de teste AB. Faz uma comunicação para esse público, depois faz para esse. Qual que funciona mais? Faz o Reels, faz o Stories, vê com a equipe de marketing se está funcionando mais o Google dessa forma. É só assim, né, que a gente vai vendo. Não adianta. É teste. Não é fórmula de bolo. Não é porque deu certo comigo ou não deu que não vai dar. Assim, tem vascular que, por exemplo, que a captação inteira é só do Google Ads, que nem faz Instagram e tem um resultado muito bom. Para mim, não teve. Então, isso vai muito de cada pessoa. Então, é bem individual. Infelizmente, no início, a gente tem que estar disposto aos erros e acertos. E aí, o segredo eu acho que quando você está indo no caminho, você erra, e, por exemplo, você tem alguém do lado para te ajudar a ver que você está errando, você acaba prevenindo muitas coisas. Então, para mim, no início, o que me ajudou muito, por exemplo, com o MCP e com as mentorias, é que eu tava ali no caminho, eu via que não tava legal, mas eu não sabia de onde que tava vindo. Então, eu sentava na mentoria, a gente ia ver junto e a gente conseguia ver. Então, eu tinha alguém do lado que já estava à frente que me ajudava a ver isso. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. E, assim, a gente tem que ter humildade de falar assim, opa, eu não entendo de tudo, eu preciso da ajuda, sentar e pedir ajuda para alguém, porque a gente nunca vai ter domínio de tudo.
Isso é muito legal, né, cara? O grande sucesso da mentoria para qualquer programa, né, para qualquer coisa da vida, é porque justamente a pessoa vai ver a sua realidade. A sua realidade é muito singular. A Michelle, possivelmente em Porto Alegre, provavelmente teria outras fontes de captação. Sim. Daria mais certo, daria mais errado? Não sei, né? Sim, não sei. Eu teria que testar. Teste. E um ponto interessante disso eu vejo que, não sei, talvez seja o nosso recorte. Eu consigo, pelo que eu vejo, os alunos às vezes conseguem entender que eu preciso de um investimento para ter um retorno. Um investimento não só financeiro, mas um investimento de esforço emocional. Mas existe muita dificuldade no controle de expectativa de tempo, que é exatamente o que você falou. Demanda tempo. E cada plataforma vai ter um tempo para começar a retornar. Eu não sou uma pessoa que faz Instagram de forma maravilhosa, mas estou ali presente. O meu primeiro passinho do Instagram veio após 8 meses. Porque no começo tinha algumas coisas erradas. Os canais demandam tempo. E você consegue hoje ter isso metrificado. O pessoal fala que, por exemplo, vamos falar aqui de Google. Campanha de Google. Começou com um gestor novo. Se o cara for muito bom e fizer tudo muito certinho, cara, você precisa de pelo menos 3 meses. Sim. Pelo menos 3 meses. Se for tudo muito certo, mas... E a gente sempre acha que com a gente vai ser tudo muito certo, mas na média não é. Então, a gente não consegue fugir muito disso. Não vai ser sempre tudo muito certo. Instagram, se você fizer tudo muito certinho, 6 meses, pelo menos. 6 meses, menos do que isso, não adianta, não vai. Não vai. E aí a pessoa tá ali há 2 meses fazendo de forma muito intensiva, e daí, cara, isso aqui não dá certo. Então assim... Isso é o que mais acontece quando a gente tá fazendo um projeto novo na nossa vida, né? A gente fala, eu vou dar certo. E aí coloca muito gás naquilo e depois morre aquilo. É regularidade, né? Acho que tudo na vida. No Instagram, beleza. Avaliações do Google, a gente dá aquele gás inicial, mas manter o tônus, né? Sim. Que é algo que vocês fazem, né? Manter o tônus, secretário o tempo todo. E assim, se você vai começar a investir numa fonte de captação, dê atenção para ela. Não é só fazer. Se você vai contratar um gestor para fazer o seu Google, para fazer a sua campanha, para fazer um site, avalie as métricas. Por exemplo, mudei de gestor porque a performance do anterior estava ruim, a gente ajustou. Cara, ele testou o site, o tempo de carregamento do site estava muito ruim e isso estava impactando na nossa taxa de cliques. Vamos fazer um site novo. Acompanha, porque a gente tem muito isso, né? O médico, a gente centraliza muita coisa e quando a gente delega, a gente delarga. Então, não, vou fazer Google, então tá bom. 3 meses para dar certo? Então tá. Faz o Google aí, daqui 3 meses a gente conversa. E não deu certo. Por quê? Não sei. Tá vendo? O Google não funciona. Se salário 3 meses, não é 3 meses. Instagram, é 6 meses de Instagram que vai dar certo? Então tá bom. Então eu vou ficar 6 meses fazendo. E daí faz, não acompanha a métrica, não acompanha resultado, não vê o que foi bom, o que foi ruim. E daqui 6 meses fala, cara, vocês estão falando besteira, isso aqui não funciona pra mim. Tem que fazer direito. 6 meses funciona se fizer. Se fizer, se não fizer... E assim, se fizer certinho, não é só fazer de qualquer jeito. Eu acho que entra de novo na humildade que a Michelle falou, porque assim, você vai fazer besteira, você vai fazer errado. Mas você vai passar vergonha também. Você vai olhar o vídeo assim e você fala, nossa, porque a primeira coisa, quando você começa a fazer Instagram, todo mundo começa a te zoar, virou blogueiro, não sei o que, não sei o que mais lá. Então assim, infelizmente, você vai passar vergonha no início, depois vai melhorando, vai ficando menos pior, né? Então assim, e também uma coisa é não esperar o momento perfeito pra começar. Não existe momento ideal, você tem que começar. Então começa e vai indo, vai aprendendo no caminho. Porque se for esperar, não vai. Sabe um ponto que eu acho interessante? Quando vem muito elogio, é porque não tá bom. Sim. Porque eu lembro quando eu comecei a fazer Instagram, a gente tem uma preocupação quase acadêmica, né? De fazer, porque a gente sempre acha que é o nosso chefe que vai olhar o conteúdo, então a gente tem que... E aí a gente faz aquilo que daí, às vezes um filmmaker, eu contratei um filmmaker que faz um negócio com um cenário bem profissa, que é ótimo, tá? O filmmaker, e até hoje ele faz alguns conteúdos pra mim, ele é muito bom. Apesar de eu saber que a performance é pior, eu gosto tanto dos conteúdos que eu continuo fazendo. E aí ele faz isso tudo, quem vê, quem já te conhece. E o pessoal dá um feedback bom porque fica bom o vídeo. Mas entre ele ficar bom do ponto de vista de qualidade e ele ficar bom do ponto de vista de conversão, são coisas completamente diferentes. Diferentíssimas. Porque eu acho que também a gente tem muita dificuldade em que, às vezes você vai fazer o conteúdo, você tá fazendo realmente muito técnico. E eu fazia isso no início. Então, assim, você fala como se você estivesse falando com seus colegas vasculares.
ou com seus colegas médicos. Só que não, você tem que fazer para o público no geral. Então, quem está acompanhando e quem está vendo o seu conteúdo é o público. Porque, no geral, também o objetivo do Instagram não tem que ser só venda. Tem que ser também para aquela população que mora longe, dicas de saúde, de tudo. Então, eu acho também que tem essa parte social. Sim. Você consegue abranger muitas pessoas, você consegue ajudar muitas pessoas com o seu conteúdo. E eu acho isso muito legal. Mas a sua linguagem, ela tem que ser uma linguagem mais acessível para o paciente. Se o paciente não consegue entender o que você fala num vídeo, no Instagram, para que ele vai marcar uma consulta contigo? Ele vai entender o que você vai explicar? Não vai. Então, assim, eu acho que ser muito técnico, não. Eu acho que você tem que falar de uma linguagem mais simples. Que aí o paciente vai acabar entendendo. Os colegas médicos não vão ver seu conteúdo. Tipo, eu não tô vendo o conteúdo que os outros colegas médicos fazem, a gente acaba passando. Então, esse seu conteúdo é pro público. Então, o público tem que entender, tem que ser uma linguagem acessível. E é uma desconstrução, porque na residência a gente aprende a falar o mais técnico possível para depois desconstruir tudo isso. Isso é interessante, né? E ainda puxando para... Porque a gente é preparado um roteiro com muitas coisas, mas eu acho que a gente tem que aproveitar muito todo esse conhecimento que a Michelle construiu apanhando muito. Apanhei. Apanhando a vida. Mas que, ela, assim, quando a gente apanha e dá certo, a gente lembra até de forma saudosa da surra que a gente levou, né? E vamos aproveitar isso para que o pessoal consiga apanhar menos. Eu acho que nunca consegue apanhar zero, né? Sim. Apanhar zero, não. Se tá apanhar zero é porque não foi pro ringue, porque não foi. Não foi. Você sente que quando você mudou esse posicionamento de algo genérico para algo muito mais específico, além do perfil de atendimento, conversão, porque quando a gente tá falando com o cirurgião gosta de operar. Conversão cirúrgica. Conversão cirúrgica mudou? Mudou muito. Porque antes, vamos pôr, se eu atendia 50 pacientes por mês, vamos pôr aí, 50 pacientes por mês, esses 50 pacientes vinham muitas patologias que não eram vasculares. Então, sei lá, vinha 30 pacientes que não era varizes, que não era o tema. Vinham os outros 20, mas aí os outros 20 chegavam em mim, ela é uma vascular, generalista, tal e tal, passava em consulta, a conversão não era tão boa. Então, depois que eu mudei, vamos pôr, que hoje se eu atendo 60 consultas novas por mês, dessas 60, 10 vem de temas de pacientes que não são varizes, os outros 50 são pacientes que são varizes. Então, mudou muito a conversão e veio um público mais nichado e um público mais preparado, aquele público que realmente estava me procurando. Mais quente, era né? Esse mais ponto. Quente. Era esse o ponto que eu quero ainda aprofundar um pouco mais. Porque, beleza, vinha 30 varizes, agora vem 50 varizes. Tá, e das varizes que vinham antes e que vem agora, mudou a conversão? Mudou bastante. Então, assim, mudou muito. Fecha mais, opera mais. Opera mais e fecha mais. Proporcionalmente. Isso é legal. Sim. Esse é um ponto. Eu já sabia a resposta. Mas eu quis perguntar. Esse é um ponto que eu acho muito legal. Quando você alinha a sua comunicação, você antecipa a expectativa. Sim. A pessoa já vem preparada, ela já vem... ela já compra. É o que a gente conversou no episódio com a Gabi Biava veio aqui, a gente bateu um papo muito 10, e ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, eu trabalho com foco em parto natural, humanizado, etc. A minha paciente já vem esperando isso. A paciente que quer cesárea, ou a paciente, ela já nem vem consultar Sim. comigo. E não é por questão de valor pago, tá? Porque o valor que eu cobrava antes era muito menor. E mesmo o valor sendo mais baixo, a conversão era menor. Então, assim, eu acho que não é só o valor que você paga, você tem que ver todo o valor por trás. Então, lógico que hoje em dia eu já estou numa clínica bem mais montada, a gente já tem sala para procedimento, tem os aparelhos mais modernos, então foi um conjunto inteiro que foi construindo-se. Mas não é só o valor que está pagando ali. Inclusive, tem paciente que fala, nossa, doutora, eu pensei que fosse bem mais caro. Então, assim... Então tá barato. Então, assim, não é o valor que você cobra, é o que você entrega. Perfeito. Então, assim, não adianta você cobrar pouco e entregar pouco. Que é isso que a gente acaba fazendo quando a gente trabalha no convênio, né? Então, assim, infelizmente, a gente recebe muito pouco do convênio e não consegue ter uma entrega tão boa. Você não consegue entregar, por exemplo, teve uma época que quando eu trabalhava no SUS, a gente operava de 5 varizes em média por dia. Hoje em dia, eu opero 1 varizes por dia, no máximo 2, uma em cada turno. Então, assim, a entrega é muito diferente. Não tem como ser a mesma entrega, a mesma dedicação, infelizmente. Então, assim, a gente tem que cobrar o valor compatível com a entrega. Mas aí tem um ponto que acho que você fez que é muito interessante, que é difícil a gente gerar essa consciência, que eu sei que quando eu falar aqui para você vai ser muito claro, mas o pessoal tem muito a ideia de, poxa, mas hoje eu ainda estou muito menor
eu ainda não tenho esse caixa para fazer esse investimento todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar menor e quando eu ganhar mais, aí eu invisto mais. Você fez o contrário, né? Sim, eu sempre fui entregando muito. Então, assim, eu já estava ali, tinha começado pequeno, mas eu sempre tentava entregar o máximo possível. Por quê? Porque se você já começa entregando mais ou menos, quem vai não volta. Então, aquele paciente que vai, ele vai ter uma experiência ruim. Então, por exemplo, no início do consultório eu não tinha ainda laser. Então, eu alugava laser por alguns dias para tratar os pacientes. Mas aí eu já montei o consultório, já tinha ultrassom, já tinha resfriador de pele, e aí fui acrescentando outros procedimentos. Eu não tinha um endolaser para tratar essa vena. Aí todos esses casos eu tratava no hospital, alugava o aparelho do endolaser. Hoje em dia eu já tenho uma sala de procedimentos que a gente já consegue realizar na clínica. Então assim, não adianta a gente ficar esperando o momento ideal. Se eu fosse esperar o momento ideal e a estrutura que eu tenho hoje montada, nunca chegaria nesse momento ideal. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho um custo do consultório muito mais alto do que eu tinha no início. Então, por exemplo, às vezes montar a estrutura que eu tenho hoje para começar do zero seria complexo. Porque eu tenho um custo muito alto e a receita que entrava no início não cobriria as despesas. Então, você vai entrando numa bola de neve e vai se endividando. Então, acho que você tem que começar pequeno e crescendo aos poucos, mas desde o início você tem que dar o seu melhor. Porque se você começar pequeno e der mais ou menos, vai ser difícil você conseguir crescer. Mas esse é o ponto, né? Acho que você falou. Você preferiu, de forma... trazendo para o business, você preferiu reduzir a sua margem para conseguir ainda assim, não tenho aparelho, vou alugar o aparelho. Custa caro. Mas beleza. Não deve ser vou barato. alugar para entregar o que eu vou entregar na hora que eu comprar. E eu vejo quando eu comprei o ultrassom lá para a clínica para ter auxílio diagnóstico, ele não se pagava de forma alguma. Não se paga. Ele deu financeiramente, na época ele demorou muito para conseguir empatar. Mas mesmo assim, o que você consegue entregar a mais, né, e a gente fala muito a palavra experiência, mas porque de fato, né? Porque é isso, o que é a você palavra falou, mais o paciente completa. que você atendeu no começo, você tinha que pedir o Doppler para o paciente ir fazer em outra clínica, então o paciente demorava uma semana para o que você conseguia resolver em 15 minutos. Sim. Então, agora o paciente chega na consulta, ele já passa em consulta, já é feito ultrassom, já sai com diagnóstico e um plano de tratamento. E se esse paciente fala assim, olha, eu preciso operar próxima semana, vai ter agenda para ele operar próxima semana. Então, assim, eu acho que a gente precisa otimizar isso. E se a gente não tiver tempo, a gente não consegue ter essa disponibilidade. Esse é outro ponto, O né? que você acha da galera que vê... Disponibilidade aí pra pessoa operar o quanto antes, né? Quanto antes. O que você acha da galera que vê glamour em ter 2 meses de fila? Olha, chegou um certo período, mais ou menos, deveria fazer uns 2 meses atrás, que eu tava com a fila de espera no consultório. E aí, o que eu fiz? Eu aumentei meus horários que eu tava atendendo. Eu falei, aumentei um pouco a consulta e aumentei os horários, porque não dá. O paciente que quer passar, ele já quer passar em consulta agora. Então, a gente precisa estar revendo os processos. Eu não acho que é legal, porque eu acho que se você tem um problema e você quer resolver, você já quer passar logo em consulta. Sim. E aí, esse paciente que agendou para 2 meses, e ele quer, por exemplo, fazer uma cirurgia, nesse meio tempo ele encontra outro, ou ele desiste, ou ele se perde pelo caminho. Então, assim, hoje em dia a gente já organizou de uma forma, o paciente entrou em contato agora, eu tenho alguns horários que eu deixo ali de stand-by para urgências. Os pacientes que já acompanham comigo, você acompanha, faz tratamento, tem dúvidas, precisa de reavaliação. Esse paciente entrou em contato, a gente já agenda ele, eu reavalio geralmente no dia seguinte. E aí a gente acabou expandindo um pouquinho do horário para pegar essa demanda que estava aí sobrando e conseguir reorganizar a agenda. Então, acho que a gente sempre precisa estar vendo a agenda, a gente precisa estar de perto. Então, eu falo que, assim, para o consultório não adianta você desenhar o consultório e deixar largado. Hoje em dia, a gente tem secretária, tem a que cuida do agendamento, tem a minha gerente, tem a equipe terceirizada que faz a parte administrativa, financeira, e tem a equipe que faz a parte do marketing. Mas eu tenho que estar no meio disso tudo. Não tem como deixar só na mão deles. Por exemplo, às vezes eu vejo questão de, leads não estão chegando tanto, porque eu tenho controle de todos os agendamentos. Então, a gente tem um grupo, todo mundo que agendou, eu sei quantos pacientes agendou por dia. Então, eu vejo que não tá legal, a gente já senta com o pessoal do marketing, olha, tá acontecendo isso e isso. Então, acho que se a gente não for vendo esses pontos, a gente vai se perdendo. Então, acho que a gente tem que estar no meio e tem que analisar. Tem que ver, opa, não fechou cirurgias por quê? O que tá acontecendo? Paciente tá faltando muito por qual motivo? Então, acho que a gente precisa ver esses pontos. E tentar melhorar sempre. E esse paciente que ele agenda para dali 2 meses, se tiver a fila, é porque agendou porque é isso. Mas esse é um paciente que é alto potencial dele não vir, né? Sim. Na consulta. E ele deixa lá, se perde. Ele se perde. Um exemplo, teve uma paciente que chegou comigo, ela já tinha agendado cirurgia,
ela ia fazer procedimento com outro colega, que ele não é de São Paulo, ele vem atender em São Paulo há alguns dias. E o cara tinha desmarcado 2 vezes a cirurgia com ela. Então, tipo assim, ela veio, agendou, eu preciso da cirurgia com urgência, precisa agendar com urgência a consulta. E as meninas já conseguiram, acho que 2 dias depois. Ela veio, passou em consulta, não, doutor, eu quero saber se você consegue me operar a próxima semana. Não, sim, a gente opera. Então, assim, você tem que ter disponibilidade. Então, assim, eu acho que chegou um momento ali, a agenda tá muito longa, se você tiver mais horários, abrir mais turnos, que é o que eu sempre oriento pro pessoal, na mentoria. Então, assim, a agenda tá longa, vai largando algum vínculo e abrindo mais horários. Chegou um momento que você já tá na sua capacidade máxima de trabalho, aí você precisa rever. Ou pôr outros profissionais para trabalhar junto e começar a dividir um pouco os pacientes, ou então aumentar o valor da consulta. E esse é um ponto que aqui talvez vá para quem destine, né, o atendimento para um público mais premium ali. Cara, se você quer pegar um público mais premium, você precisa ter uma entrega mais premium. Com certeza. E disponibilidade está dentro disso. Acho que é um dos principais pontos, né? A pessoa precisa ter um profissional mais acessível, ela precisa conseguir encaixar. Depois, lá no INSPER é o seguinte, depois que o paciente entra no plano de acompanhamento, lógico, quando eu estou vestindo a minha roupa de gestor, é gestor. Beleza, empresa, lucro, receita. Quando eu coloco a minha roupa de profissional que está atendendo, o paciente entrou na nossa esteira de plano de acompanhamento, meu amigo, não interessa, o problema vai estar resolvido. Sim. O paciente, esses dias me mandou mensagem, um paciente atleta, e ela mandou mensagem, era uma segunda-feira, à tarde, estava em plano de acompanhamento com a gente há muito tempo, paciente extremamente satisfeita. Pô, Jonas, eu comecei com uma dor nas costas aqui e tal, tá me incomodando muito, não sei o que, pô, tô inseguro que eu vou correr amanhã. Eu olhei com a minha agenda lotada. Pô, já é um paciente que a gente tem relacionamento há muito tempo, não é um paciente que vai fazer uma primeira consulta de 1h30. Sim. Cara, começava a atender às 8h. Amanhã às 7h15. Você consegue? Não consigo, antes do trabalho eu passo aí. Essa entrega, uma disponibilidade quase que imediata para essa pessoa, ela vai seguir, ou ela vai indicar, ou pelo menos ela vai ficar muito satisfeita com o que você está entregando, cara. E isso no longo prazo, nada ganha disso. Né? Não ganha. Não existe Instagram, não existe Google, não existe nada. Com o tempo, é indicação. Então, assim, se você faz um trabalho certinho, isso vai se multiplicando. Então, o paciente vai trazendo diversos outros. Já teve paciente minha que trouxe 7 pacientes. Ela aí vem indicando amiga, outra vizinha. Então, assim, eu acredito que é isso. E para o paciente indicar, ele tem que estar muito satisfeito. E aí, ele não quer saber do valor que ele pagou, ele quer saber da entrega que teve e do resultado final. E aí, se você não se compromete a isso, a entregar o seu melhor, ele vai sair insatisfeito. Então, acho que a base de tudo é oferecer um tratamento de excelência. Não existe Instagram, não existe Google, não existe nada que supere se você é um péssimo profissional e que se você não tem uma entrega boa. Aí você pode fazer o marketing que for, isso se segura por curto prazo, não leva um longo prazo. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas. Então, você tem que ter disponibilidade, não dá muito para correr. Sabe uma métrica que eu gosto de olhar de forma subjetiva, que me traz muita satisfação com a entrega? Quando eu atendo um familiar de um paciente. É muito bom. Marido, esposa, mãe. Semana eu atendi a mãe de uma paciente, uma querida, falou, minha mãe não é atleta, mas ela tem uma dor no joelho, eu queria que ela passasse contigo, você atende? Cara, sem dúvida eu atendo, sabe? Isso Sim. traz uma satisfação do tipo, cara, eu estou conseguindo gerar uma percepção que eu de fato gostaria. E a gente já fugiu desse roteiro há muito tempo, né, cara? Esse roteiro papo já quando foi embora, não já. tem roteiro, não. Mas eu quero voltar para trazer uma pergunta que eu acho que essa é muito importante. A gente fala muito de louros e do esforço lá de trás e do louro que chegou hoje, mas eu quero saber agora o contrário. O que te desafia hoje? Qual que é o teu maior desafio do momento do consultório? Meu maior desafio, eu acho que por exemplo, eu já cheguei à minha capacidade máxima de trabalho lá dentro. Então, assim, eu já trabalho todos os turnos possíveis, de horários possíveis. Então, eu acho que, assim, é fazer uma transição. Eu já tenho uma colega vascular que trabalha junto comigo, mas eu acho que, assim, fazer uma transição para que o consultório dependa menos de mim. Então, assim, hoje, querendo ou não, eu sou a cara do consultório, então o paciente já me procura, eu vim passar na doutora Michele. Então, eu acredito que essa parte agora de transição, de expandir do que ele está hoje para ele crescer mais ainda, por mais profissionais, mais vasculares para trabalhar junto. Esse é outro salto, um outro salto muito grande. E um pouco complexo. Esse é um desafio que, assim como o desafio de quem está começando e a gente faz a mentoria porque não existe uma fórmula pronta,
esse é um desafio que eu vejo que é uma barreira muito grande, transferência de autoridade. Sim. A gente não consegue, assim, é muito difícil. E isso é uma dor para Todo mundo. grandes negócios. Conseguir transferir essa autoridade para você se desprender da necessidade do seu atendimento é uma barreira. Acho que grandes empresas, eu acho que quando perdem algum rosto, né, despersonificam, acabam ficando rendidas a isso, né? Então, é muito difícil mesmo. Uma dica é construir já despersonalizado. Mas ainda assim, você vai ter que... Uma ideia, e é a ideia que eu construí no Inspira, é justamente essa. Eu tentar construir a imagem da empresa e a minha. Sim. No começo, paralelo, a gente talvez. que vai tracionar, Uhum. mas você conseguir construir a imagem da empresa paralelo à sua, isso facilita lá na frente. É um ponto muito bacana. Cara, estouramos nosso tempo já, né? Faz tempo já de novo. Cara, que loucura. Mas é gostoso. Quando o papo é bom, é assim. Bom, mas, cara, o pessoal vai expulsar a gente daqui a pouco. Então, vamos partir para a parte de encerramento. Michele, se você pudesse deixar uma dica para quem está começando agora, recém entrei no MCP, quero fazer as coisas funcionarem. Uma dica, o que você diria? De ouro. De ouro. Não se prenda tanto ao dinheiro, tá? No início, seu salário vai cair, você vai investir na empresa, não tenha medo no começo, que vai dar muito errado no começo, mas depois vai dar certo. Eu acho que, tipo assim, se você segue tudo muito certinho, se você trabalha certo, se você faz com amor, se você oferece um serviço muito bom, porque o objetivo final é a experiência do paciente. Não tem como dar errado no final, mas você vai precisar se dedicar muito e ter paciência. Porque às vezes você já tá ali na virada de chave, mas você acaba desistindo no meio do caminho. Falar, não é pra mim, consultório não é pra mim, e acaba desistindo. Então eu acho que é paciência e não escutar os outros, tá? Que se a gente for acabar escutando os outros, a gente vai ficar no ad eterno no plantão, porque é um valor garantido. E tá certo, não tem dor de cabeça. Eu acho que é isso. Alguns colegas lá de trás que te falavam aquilo de fique só no plantão, mudaram a ideia e vieram perguntar Vem pra bastante você. pedir dica. Aí fala, e aí, deu certo. Às vezes escuto, teve sorte. E Então, assim, eu teve escuto sorte, muito, é muito, teve né? sorte. É que você teve sorte. Ixi, ela é sortuda. É interessante pensar nesse ponto, né, de vai dar um passo para trás para dar um passo para frente, porque é é a analogia clássica que a gente faz da residência. As coisas não são tão complexas quanto elas parecem no início. É que no começo crescer dói, o aprendizado parece ser... Quando o pessoal... Eu recebo muito feedback de aluno que entra e fala, cara, é muita coisa, eu não vou dar conta disso daqui. Cara, vai com o pé nas costas. Cara, quando o aluno é cirurgião, então fala, cara, você passou pela R1 de cirurgia. Então, meu irmão, isso aqui... Vai dar tudo certo. Isso aqui pra você é muito de boa. Você passou... E não precisa ser só cirurgião. Na clínica também o pessoal rala muito. É que a minha residência foi uma residência com uma carga horária mais tranquila. Mas mesmo assim, cara, é muito, muito, muito mais fácil do que aprender... Cara, do que aprender uma técnica cirúrgica, do que aprender uma semiologia. Tem uma curva. É lógico que tem uma curva. Sempre vai ter. Mas sabe o que é? A pessoa ela escolheu fazer cirurgia. Então ela gosta daquilo ou parece gostar. E muitas vezes esses temas são muito arenosos e a pessoa não gosta, então tem que ter um interesse mínimo ali para falar. Isso aqui é importante para mim. Eu tenho que saber, independente de gostar ou não. Mas né? é muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. É muito. Mas quando... fazer uma planilha, começo aprender a parece fazer uma difícil, né? planilha, Mas parece depois, difícil. Mas é um negócio que você precisa, sabe? Eu sei que dentro da cirurgia, provavelmente tinha coisa que você fala, vai que saco, mas vou ter que aprender. E é isso, a vida é essa. Não adianta, assim, a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que é necessário. Então a diferença de quem vai ter sucesso ou não você tem que engolir e fazer. De duas, ou você reclama. Agora foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Agora foi. Então, assim, tem que fazer. Ou, por exemplo, igual eu falo, o consultório. Se eu queria ter um consultório, eu teria que passar por todo esse sofrimento agora ou daqui a 5 ou 10 anos. Seria uma escolha, eu só ia estar empurrando o problema pra frente. Por exemplo, eu trabalhei durante 1 ano, antes da residência. Meu sonho era ser cirurgiã. Eu poderia ter trabalhado 5, 6, 7 anos e empurrado a residência pra frente, ou nem ter feito a residência e tá hoje reclamando, porque dava plantão, porque não fazia o que eu queria. Então, acho que assim, a gente sempre tem 2 escolhas. Então, a gente tem que abraçar o caminho, ver o que a gente realmente quer e se dedicar àquilo. Mas também tem outra coisa. Eu acho que o consultório não é pra todo mundo. Tem pessoas que não é perfil de consultório. Então, não
adianta forçar que essa pessoa não vai pra frente. Por quê? Porque ela não é feliz naquilo. Perfeito. Então ela vai fazer o consultório sem gostar. Ela só está pensando no dinheiro e não vai dar certo no final. Infelizmente. É difícil falar isso, mas não é pra todo mundo o consultório. Fato. Agora Isso tem é que encerrar. Agora tem Temos, que né? encerrar. Não, Não, porque mas assim, peraí. depois dessa frase aqui, mas é isso. O consultório não é pra todo mundo. A pessoa tem que gostar, tem que ser sonho da pessoa ter o próprio consultório, porque senão vai ser um negócio muito sofrido. Senão ela vai fazer com sofrimento. Então, se é pra estar sofrendo no consultório, vai pro plantão, então. Porque pelo menos o plantão você tem hora de começar e hora de terminar. E o consultório não tem isso. A partir do momento que você está no consultório, à noite chega a mensagem de paciente que você operou, de madrugada, final de semana. Então, você não tem mais uma vida. Escolha a sua fora aquilo. batalha, escolha. Escolhe a sua batalha. Lógico que você vai faturar muito mais do que o plantão? Vai. Você vai ter liberdade de tempo? Vai. Tem várias vantagens, mas também tem as desvantagens. E o plantão você tem hora de entrar, hora de sair. Então, tem pessoas que isso é melhor. Cada escolha é uma tudo bem. renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Já dizia o sábio Charlie Brown Jr. É isso aí. Chorão. Foi o Chorão que falou? É o Chorão. Porra, Charlie Brown Jr. é banda, pô. É o Chorão. É verdade, foi o Chorão. Nossa, acho que Até uma Nazaré. chegando no final. Mas, pô, Michele, Omnichannel tá presente em... Não tem como a gente não perguntar. Michele, onde que o pessoal consegue te encontrar? Primeiro, além de jogar o seu nome, Dra. Michele Vascular no Google, vai ser a primeira que vai aparecer? Até se escrever o nome errado vai aparecer. Vai. Vascular em São Paulo já encontra. Onde mais? No Instagram também, @Michele Carvalho. Meu nome é um pouquinho complexo. É MYCHELLY Carvalho. Ó, anota aí, Michele Carvalho, Michele com Y no começo e no fim. E no final. Michele Carvalho também tem o site. YouTube comecei a fazer, mas ainda muito pouco, que é Michele Carvalho também. São os canais que eu mais utilizo. Meu amigo, a pessoa faturando múltiplos de 6 dígitos do consultório, com agenda lotada, preocupada em transferir autoridade e ainda assim ampliando canais de captação. É isso aí. E galera com preguiça de criar um Google Meu Negócio. Comece. Bom, Faça. Comece. E é isso aí. Não espere o momento perfeito. Comece. Nunca Vai terá. Nunca vai ter. pessoal, olha só. Como vocês podem ver, cara, é a lei do universo. Primeiro esforço, depois resultado. E é isso aí. Pessoal, seguinte, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Não deixe de acompanhar a gente. Olha, cara, foi um papo muito bom, muito bom, muito bom. Cara, como é que faz mesmo pra fazer a estrelinha? Conta aí. 3 pontinhos, 5 estrelas. Ela merece. Cara, merece demais. No mínimo, Meu né? Deus, cara. Se você der 4 estrelas pra Michele, o seu Google no meu negócio. Seu Google não vai dar certo. Não vai dar certo. Segue a gente no Spotify, no YouTube, onde é que você esteja assistindo. E não deixe de acompanhar a gente no Instagram, meu.consultório.particular. Lá a gente vai divulgar sempre que tiver um episódio novo. Toda semana tem episódio novo no ar. Se você quiser ouvir, indo pro plantão, tô nesse perrengue, não aguento mais fazer plantão, vou ouvir alguma coisa pra me motivar a dar esse passo, escuta a gente. Escuta, Michele. E é isso aí, gente. O tchau é nessa câmera aqui, ó. Valeu, Tchau, gente. tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.